Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui no nome de Jesus, queridos, para dar continuidade à leitura da palavra abençoada, amém, do Evangelho de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade neste Evangelho abençoado, a palavra do Senhor nas nossas vidas, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, palavra que nos ensina, nos instrui, que nos consola, nos confronta, nos disciplina, nos corrige, a palavra que nos exorta. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos fazer a leitura do capítulo 20 e do capítulo 21. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu ia fazer do capítulo 21, 22, 20, 21 e 22, mas vai ficar um vídeo muito longo. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu vou fazer do 20 e do 21. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar comigo e com você, através dessa palavra abençoada. Amém? Capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Jesus respondeu com uma pergunta: digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Jesus vai responder para eles: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha. Aqui Jesus já estava também falando para aqueles homens quem eles eram e estava falando dele também. Então Jesus passou, que ele contou por uma parábola, ele contava por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregasse parte do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado. Olha só. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Versículo 19. Todavia tinham medo do povo. Veja só. O capítulo 1, versículo 1. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos. Então aqui a gente vai ter a confirmação de que era com eles que Jesus estava falando. Versículo 29. Pondo-se a vigiá-lo, eles vão se colocar e vão passar a vigiar Jesus. Olha o que eles vão fazer. Eles mandaram espiões que se fingiam de justos, homens justos, para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade.
mas ensina-lhes o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: mostra-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Olha o que Jesus vai responder para eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, já era outra raça aqui, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Jesus, ele era muito assim, perseguido. Jesus, ele era muito apontado. Era uma prova atrás da outra, aquelas pessoas colocando Jesus ali. Vinha uma raça e saía outra, vinha outra e saía outra, vinham os mestres, vinham os sacerdotes, vinham os fariseus, vinha ali esses saduceus, e Jesus o tempo todo ali dentro da palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Alguns dos saduceus que dizem que eles não acreditavam que havia ressurreição. Aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Perguntaram de Jesus: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com uma viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são os filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse, está em Salmos 110, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. E vocês pensam que não existe pessoas assim nos dias de hoje, queridos? Existe, e não são poucas. Por isso que nós temos que ter vigilância, e nós temos que ler a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando a gente passa a ler, a fazer a leitura, a meditar, a examinar as Escrituras, nós não vamos ser enganados. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque Deus ele vai nos trazendo entendimento, Ele vai nos trazendo conhecimento da palavra dEle, vai nos trazendo discernimento da palavra dEle. Amém? O discernimento da palavra abençoada sobre as nossas vidas. Capítulo 21. Jesus aqui vai falar sobre a oferta da viúva de início. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas... Ele tinha acabado de falar aqui, né? No versículo 47, último versículo do capítulo 20. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. E já no capítulo 21 vai falar a oferta da viúva. No versículo 1 ele vai dizer assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros,
Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus estava falando para aquelas pessoas, para aqueles homens, né? Eles iam lá na casa das viúvas e roubavam, se fingiam de homens que oravam, que buscavam, homens religiosos ali que estavam preocupados com aquelas mulheres que nada, eles não estavam preocupados com nada, eles estavam roubando elas, tirando delas já o que elas não tinham. Mas olha só, Deus, ele é o Deus dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos estrangeiros. O Senhor está falando aqui, ó, já começa o versículo 1, 2, 3 e 4 falando da oferta daquela viúva que ela entrou no templo e a oferta dela foi a que foi aceita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque como era que não estava o coração daqueles homens que colocavam aquelas ofertas que era só do que sobrava do que eles tinham, né? Enquanto daquela viúva ali que só o Senhor Jesus conheceu o coração daquela mulher. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram os discípulos de Jesus, perguntaram eles: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que elas estão prestes a acontecer? Olha o que Jesus vai falar sobre o fim dos tempos. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, e outras traduções vai dizer rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos por... Olha só esse versículo aqui, queridos. Versículo 15 do capítulo 21. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria e que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Versículo 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nem o fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. É perseverando que eu e você vamos ter vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam.
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, queridos. Quanto o Senhor Jesus ele fala conosco através da sua palavra. Quantos ensinamentos através da sua palavra, queridos, para as nossas vidas. Que venhamos estar guardando o nosso coração da libertinagem. Que venhamos estar guardando o nosso coração da ansiedade da vida, do medo. O Senhor Jesus fala aqui para os discípulos, não tenham medo. Eu estarei com vocês. O Senhor fala aqui para eles, né? Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavra de sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então o Senhor Jesus ele fala aqui para os discípulos, fala para mim e para você também. Aqui no versículo também 34, né? Para a gente não se sobrecarregar com libertinagem, com ansiedades, para a gente não se sobrecarregar com as coisas que o inimigo ele vai tentar. A palavra do Senhor vai dizer, né, guarde a sua coroa para que não seja roubada. O inimigo ele vai tentar roubar as nossas coroas, para que nós venhamos a estar ali, não como o Senhor Jesus quer, mas como Ele quer. Mas o nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, o poder, o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, há poder no nome de Jesus e há poder no sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Que nós venhamos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não agrada a Deus, que nós venhamos estar atentos à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós venhamos ler mais a palavra do Senhor, meditar mais, examinar mais, para que nós não venhamos ser enganados, porque, queridos, em nome do Senhor Jesus, tem tantas coisas que estão por vir pela frente, que aquele que não estiver firmado, enraizado em Cristo, na rocha, queridos, não vai resistir, não vai suportar. Que Deus venha dar força a mim, que Deus venha dar força a você, que nós venhamos perseverar sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem segura em nossas mãos é Ele. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele que nos fortalece, Ele que nos renova. Todos os dias a palavra do Senhor diz que a cada manhã a misericórdia do Senhor, ela alcança as nossas vidas e por causa dessa misericórdia nós não somos consumidos. Então, todos nós temos que firmar a raiz na rocha, se firmar no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que é a rocha. Amém? É Ele quem vai nos sustentar. Amém? Até o fim. É Ele quem vai segurar. Jesus fala para os discípulos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus ele está conosco. Jesus é a nossa força, é o nosso socorro. O Senhor Jesus, Ele que nos dá força para continuar, para perseverar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que você venha estar sempre buscando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Por mais que esteja difícil, permaneça e persevere. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor fique em todos nesta noite maravilhosa e abençoada. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida sempre. Em nome de Jesus.